Você já se perguntou o que realmente significa ser um bom católico? Não estou falando apenas de ir à missa aos domingos, mas de viver uma vida que transforma o mundo ao seu redor. Muitas vezes reduzimos a fé a uma lista de pode e não pode. Mas a verdade é que ser católico é, acima de tudo, um relacionamento profundo. É um caminho de amor, esperança e conversão diária. É o chamado para imitar Jesus Cristo em tudo, na forma como amamos, perdoamos e servimos ao próximo. É estar em comunhão com a Igreja, a família de Deus que nos sustenta. Se você está começando essa jornada ou deseja aprofundar sua fé, é preciso ter um alicerce sólido, e é exatamente isso que vamos construir agora. Fique comigo porque nos próximos minutos eu vou te apresentar 10 passos essenciais para viver o catolicismo, não apenas como uma religião, mas como um estilo de vida que leva à verdadeira alegria. Vem comigo. Primeiro passo: conhecer a Igreja. Você sabia que a Igreja Católica é a instituição mais antiga do Ocidente, com uma história que remonta a quase 2000 anos? Ela moldou a arte, a cultura e a moral de todo o planeta. Muitas pessoas pensam que se tornar ou viver como um bom católico é apenas seguir regras, mas na verdade é embarcar em uma jornada incrível de conhecimento e herança. Para trilhar esse caminho com firmeza e propósito, você não pode começar pelo meio. Você precisa entender de onde viemos, quem somos e o que cremos de verdade. É por isso que preparei um guia prático com 10 passos essenciais para você que deseja viver a fé católica de forma autêntica, profunda e bem fundamentada. Este não é um checklist, é um roteiro para uma vida transformada. E o nosso ponto de partida não poderia ser outro. O passo 1 é conhecer a Igreja Católica e sua história. Você está pronto para desvendar essa herança? Então vamos começar. A história da Igreja confirma a promessa de Jesus. Ao longo de 2000 anos, a Igreja enfrentou perseguições, heresias, divisões e crises internas, mas nunca foi destruída. Isso demonstra que ela tem um alicerce que transcende o humano. A palavra de Deus em Mateus 16, versículo 18 nos diz: Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A história explica por que a Igreja Católica crê no que crê. Os concílios ecumênicos, como o de Nicéia, que definiu o credo, e os padres da Igreja, foram essenciais para definir e defender as verdades de fé contra heresias. Conhecer isso dá ao católico uma base intelectual sólida para sua crença. A Igreja Católica é a continuação direta da comunidade fundada por Jesus e seus apóstolos. Estudar a história permite que o fiel veja a sucessão ininterrupta dos papas, desde São Pedro até o Papa atual. Isso garante a validade dos sacramentos e a autoridade do ensinamento da Igreja. Ela nos conecta com a comunhão dos santos. E com isso, a história apresenta a você a sua família espiritual, pois ela nos conecta com a comunhão dos santos, mártires que deram a vida, santos que transformaram a sociedade e doutores que iluminaram a fé. Saber a história nos lembra que somos parte de um corpo místico que vai além da nossa paróquia. O conhecimento é libertador e permite responder a acusações comuns. Muita desinformação e preconceito circulam sobre a Igreja. Estudar os fatos, incluindo os erros e acertos dos homens da Igreja, permite que o bom católico defenda sua fé, com verdade e nuance, sem cair em generalizações simplistas. Passo 2. A Bíblia Católica. Por que a Bíblia é tão importante? A Bíblia é o documento de fundação da nossa fé, onde encontramos Jesus Cristo. Depois de entender a história da nossa casa, precisamos conhecer o mapa dela. A Bíblia não é um livro de contos antigos, mas a palavra de Deus inspirada, escrita para a nossa salvação. São Jerônimo disse: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Se o católico não lê a Bíblia, ele não conhece o mestre que a Igreja ensina. A Bíblia católica tem que ser completa, com os livros deuterocanônicos. Como católico, você precisa ter uma Bíblia completa.
Lembre-se, a versão que recomendamos é a Bíblia, Ave Maria, Jerusalém, da CNBB, escolha a sua preferência. Ou qualquer edição que tenha os 73 livros reconhecidos pela Igreja, incluindo os 7 livros deuterocanônicos, que algumas Bíblias não possuem. Tenha por perto, sublinhe, anote e faça dela um livro de oração. E lembrando, não é só ler a Bíblia, mas é meditar, é mergulhar, é praticar a Lexio Divina. Não encare a Bíblia como um romance que você lê de capa a capa, de uma vez. Encara como uma carta de amor. Sugiro começar pelos Evangelhos para conhecer Jesus. Depois adote a prática da leitura orante, que é a Lexio Divina, fazendo as seguintes perguntas. O que o texto diz? O que o texto diz para mim hoje? O que o texto me faz dizer a Deus? O que Deus quer que eu faça a partir disso? Perguntas simples, mas que nos confrontam a partir da luz da palavra. E como nos ensina em Hebreus capítulo 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, atinge a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Passo 3. Catecismo da Igreja Católica. O catecismo é um resumo oficial e seguro de tudo que a Igreja ensina. Se a Bíblia é a carta de amor de Deus, o catecismo é o seu manual de instruções. Ele não substitui a Bíblia, mas a organiza, garantindo que você compreenda a fé, da mesma forma que toda a Igreja Católica compreende. Ele é a sua defesa contra a confusão e as interpretações pessoais erradas. Você pode compará-lo a uma enciclopédia da fé. E o catecismo, ele nos ensina 4 pilares da fé. Ele está dividido em 4 partes fundamentais que são alicerces da nossa vida católica. Primeiro, a profissão de fé. O que cremos é a oração do credo. Segundo, a celebração do mistério cristão. Como rezamos e vivemos os sacramentos. Terceiro, a vida em Cristo. Como agimos, os mandamentos e a moral. E por fim, o 4º passo, a oração cristã, como nos comunicamos com Deus, que é a oração do Pai Nosso e tantas outras orações que a Igreja ensina e até mesmo do nosso coração. Como usar o catecismo na prática? Podemos usá-lo para aprofundamento e estudo, fazendo uma leitura contínua ou não, simplesmente pesquisando alguns tópicos, alguns temas para nos ajudar a tirar as nossas dúvidas ou até mesmo preparar um encontro, uma pregação, um retiro. Tudo eu vou encontrar no catecismo para me ajudar a ter uma base, para me ajudar e fundamentar a minha fé, pois tem citações bíblicas, tem citação dos concílios e muitas citações dos santos. E quem promulgou o catecismo foi o Papa João Paulo II. Ele nos diz assim: o catecismo é um instrumento fundamental para que seja dada a todos os fiéis a possibilidade de conhecer as riquezas inesgotáveis da doutrina da fé. Aconselho também a você conhecer o Catecismo de São Pio X, que é um catecismo da capa preta e ali contém perguntas e respostas sobre a fé cristã, sobre tudo relacionado à Igreja Católica. Ele também é de uma grande valia e vale muito a pena a sua leitura. Passo 4. A vida dos santos, modelo de santidade na prática. Os santos nos mostram que a santidade é possível e nos dão um caminho prático a seguir. Depois de estudar a história da Igreja e a doutrina no catecismo, você precisa de exemplos concretos. Ser um bom católico não é teoria, é prática. E é aí que entra a vida dos santos. Eles são a prova de que a palavra de Deus e a doutrina da Igreja podem ser vividas em qualquer época e em qualquer profissão, seja no século III ou no século XXI. Eles são os evangelhos vivos ou as Bíblias abertas que podemos ler. Aprender as virtudes e os diferentes caminhos para com Deus é olhar para os santos. Ao estudar as suas vidas, como São Francisco de Assis, você aprende sobre pobreza e serviço aos pobres. Com Santa Teresinha do Menino Jesus, você aprende a pequena via da confiança e do amor nas pequenas coisas. Com Carla Cutis, você aprende a evangelizar com a tecnologia.
Eles são nossos mestres espirituais e nos ensinam a lutar contra o pecado. Os santos nos mostram as virtudes: fé, esperança, caridade, prudência, justiça, fortaleza e temperança em ação. Os santos intercedem por nós e são amigos de Deus. Não devemos apenas ler sobre eles em algum livro, a sua biografia, mas ter uma relação de amizade com eles. Escolha um santo padroeiro, peça a intercessão deles e procure imitar as virtudes que eles viveram. Lembre-se, eles já estão no céu e podem nos ajudar na nossa jornada aqui na Terra. Eles são parte daquela grande família que conhecemos no passo 1. Uma passagem que fala sobre a nuvem de testemunhas que são os santos no céu está em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que nos diz: portanto, também nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que nos cerca e corramos com perseverança para o certame que nos é proposto. O quinto passo é os sacramentos. Eles são canais de graça instituídos por Jesus Cristo, o motor da vida espiritual. Você já tem a base da história, a palavra e a doutrina. Mas como transformar essa teoria em uma vida de santidade como a dos santos? A resposta está nos sacramentos. Eles não são rituais vazios, mas encontros reais com Cristo, que nos dão a graça necessária para lutar contra o pecado e viver as virtudes. No total, são 7 sacramentos. O primeiro é o da Eucaristia. No total, são 7 sacramentos, que são instituídos por Cristo. Eles são divididos em 3 grupos que marcam as diferentes fases da vida cristã. O primeiro grupo são os sacramentos da iniciação cristã. Estes nos introduzem e fortalecem a vida na graça. O primeiro sacramento é o batismo. Ele nos insere no corpo de Cristo, na Igreja, nos lava do pecado original e nos torna filhos de Deus. É a porta de entrada para a vida cristã. A água e a fórmula trinitária é a porta de entrada para a vida cristã. O segundo sacramento é a confirmação, é o crisma. Aperfeiçoa a graça batismal, infundindo o Espírito Santo e seus dons. Fortalece o fiel para testemunhar e defender a fé. O terceiro é a Eucaristia, o centro da vida católica. É a presença real de Jesus Cristo sob a espécie de pão e vinho, alimento espiritual que sustenta o fiel na jornada da santidade. O segundo grupo é o sacramento de cura, de restauração. Estes restabelecem a saúde espiritual e corporal. O quarto sacramento é de penitência ou reconciliação, é a confissão. É o sacramento do perdão, onde apaga os pecados cometidos após o batismo e nos reconcilia com Deus e com a Igreja. Confissão dos pecados e absolvição do sacerdote. Apaga os pecados cometidos após o batismo e nos reconcilia com Deus e com a Igreja. Quinto sacramento, unção dos enfermos. Concede conforto, paz e coragem aos doentes ou idosos e pode conferir o perdão dos pecados se o doente não puder confessar. Depois vem o terceiro grupo, que é o sacramento de serviço e missão. Estes são ordenados para a salvação dos outros. O sexto sacramento é o da ordem, o sacerdócio. É o sacramento que consagra homens para o serviço de Deus e da Igreja em diferentes graus, bispos, presbíteros, diáconos, com a missão de pregar a palavra e administrar os sacramentos. E o último sacramento do matrimônio, que é o sacramento que une um homem e uma mulher em uma aliança indissolúvel, ordenado ao bem dos cônjuges e à procriação e educação dos filhos. Que você possa procurar um padre, uma igreja, para poder ali conversar e saber quais sacramentos você precisa para poder caminhar na Igreja Católica. Sexto passo, crie em vínculos. Participe da igreja local. Participe da missa, da celebração. Para o católico, isso é um compromisso inegociável. A missa não é uma simples reunião ou um memorial. É a renovação incruenta do sacrifício de Cristo na cruz. Para um bom católico, ir à missa não é cumprir uma obrigação. É participar do maior acontecimento da história humana. A cada missa, o que Jesus fez no Calvário morrendo e ressuscitando por nós, torna-se presente no altar.
O pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. É a única oração que tem o poder de unir a sua vida e os seus sofrimentos à paixão redentora de Jesus. Para nós católicos, é uma obrigação guardar o dia do Senhor. O terceiro mandamento de Deus nos pede para guardar domingos e festas. E este é o dia reservado para a alma, para o alimento espiritual. Se você não tem tempo para Jesus no domingo, é preciso reavaliar toda a sua vida. A missa dominical é o termômetro da sua fé. Se a sua agenda permitir, a missa diária é um tesouro ainda maior, um tesouro inestimável. A falta à missa dominical sem motivo grave, de doença, impossibilidade física, trabalho, é considerado pecado grave pela Igreja, pois despreza-se a fonte de toda a graça. E para retornar à comunhão você precisa confessar. E ao participar da Santa Missa, você recebe o auxílio para viver bem a sua semana. A liturgia da palavra, que é o pão da doutrina e da Bíblia. A união com Deus pela Eucaristia e a união com toda a Igreja. Um católico não assiste à missa, ele participa de forma ativa, entendendo cada parte da liturgia. Por isso que em Atos, capítulo 2, versículo 42, já nos ensina: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. Passo 7. Procure um sacerdote para conversar e para poder te ajudar a se integrar à comunidade. Busque um direcionamento espiritual na vida paroquial, pois a fé não é vivida sozinha. O sacerdote é o guia e o instrumento para a vida sacramental. Você já tem um mapa que é a Bíblia, um manual que é o catecismo e os modelos que são os santos. Agora é hora de sair do isolamento. A fé católica é vivida em comunidade e o seu guia é o sacerdote. É fundamental procurar um padre na sua paróquia para iniciar uma conversa, tirar dúvidas e, mais importante, receber a orientação correta para a sua vida espiritual. Se você precisa receber algum sacramento, se você precisa acertar a sua vida matrimonial, então procure um sacerdote, procure conversar com alguém que vai te auxiliar, que vai te ajudar. Se você percebeu que precisa receber algum sacramento de iniciação ou se quer se confessar regularmente, o padre é a pessoa que vai te dar o caminho prático. Pergunte: padre, como eu faço para me preparar para a confissão? Ou, quero receber a crisma, quais são os passos? Eu quero participar de alguma pastoral de um grupo, como eu faço? O processo de preparação, a catequese, é essencial e deve ser feito sob a direção da Igreja. E lembre-se, o sacerdote age na pessoa de Cristo. Por isso, juntar-se a uma comunidade nos torna mais forte. O passo final é a inserção na vida paroquial. Participe não apenas da missa, mas de algum grupo, pastoral ou movimento. É ali que você encontrará outros católicos para encorajá-lo, rezar com você e praticar a caridade. A igreja é um corpo e você precisa se conectar aos outros membros para ser vivo e frutífero. E a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, versículo 17, nos ensina: obedecei aos vossos pastores e sede-lhes submissos, porque eles velam por vossas almas, como quem deve prestar contas. Procedei assim para que eles o façam com alegria e não a gemer, o que vos seria funesto. Passo 8. A força da comunidade. Os grupos, os retiros e os encontros. Lembre-se, não fomos feitos para ser católicos isolados, viver como uma ilha. A fé cresce no convívio. Um bom católico entende que a fé é como uma fogueira. Uma brasa sozinha se apaga rapidamente, mas quando as brasas estão juntas, o fogo se mantém forte. É por isso que você não pode parar na missa dominical. Você precisa do calor da comunidade para ser sustentado, corrigido e encorajado. A vida de grupo é essencial para a perseverança. A igreja primitiva vivia em intensa comunhão, como nos ensina em Atos 2. Os grupos oferecem apoio fraterno e um lugar para praticar a caridade. Procure um grupo de oração, uma pastoral ou um movimento. Esses grupos fazem encontros regularmente para que você possa aprender a rezar e aprender a mais conhecer a igreja.
E é nesses grupos que você vai encontrar amigos que buscam a mesma meta, o céu. É nesses grupos que você terá um espaço para partilhar as lutas e as vitórias da sua fé. Também vai te ajudar a praticar a caridade, que é um teste final de um católico. Além da rotina semanal, um bom católico busca intencionalmente o retiro espiritual, seja na igreja, seja em sítios ou em lugares onde já acontecem grandes encontros. É o momento de reabastecer e avivar a nossa fé, para que possamos trilhar a nossa jornada. Também esses retiros e encontros nos silenciam do ruído do mundo, nos ajuda a revisar a vida e a relação com Deus. E também nos ajuda a fazer um planejamento espiritual para os próximos meses, semanas, como faziam os santos. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, dos versículos 24 e 25, nos ensina: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Passo 9. Conheça a Nossa Senhora, a mãe e o atalho para Cristo. Os católicos não adoram Maria. Eles a veneram com sua missão única e por ser o primeiro e mais perfeito exemplo de discípulo de Cristo. Para ser um católico completo, você precisa conhecer e amar a Mãe de Jesus. Nossa devoção a Maria é frequentemente mal compreendida. Nós veneramos, prestamos honra e respeito a Maria. Mas a adoração, reservemos o culto supremo somente a Deus. Mas por que veneramos? Porque Deus a escolheu para ser a arca da nova aliança, o meio pelo qual o próprio Salvador entrou no mundo. Ela é o caminho mais seguro e curto para Jesus. Veneração significa prestar honra, respeito e culto não supremo, como fazemos com a Mãe de Deus e os santos. O termo teológico específico para o culto a Maria é hiperdulia. Ela disse sim a Deus e é a mãe da igreja. Maria é o nosso grande modelo de fé. Ela é a primeira a acolher a palavra de Deus, quando ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E a única criatura que esteve com Jesus do presépio à cruz. No Calvário, Jesus nos deu Maria como mãe. Filho, eis aí tua mãe, como diz em João capítulo 19, 27. Portanto, ela não é a sua mãe de Deus, é a nossa mãe que intercede por nós no céu. Maria é o nosso modelo de obediência, silêncio e serviço. E lembrando, um bom católico cultiva uma devoção prática a Nossa Senhora. Sugira a oração do Rosário ou o Santo Terço. O Rosário é uma oração cristocêntrica, um evangelho em miniatura, onde meditamos a vida de Jesus com os olhos de Maria. Muitos santos, como São Luís Grignion de Montfort, recomendam a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, como modo eficaz de crescer na santidade. A passagem que resume a grandeza de Maria, dita por Isabel, e a profecia de Maria, se encontra em Lucas capítulo 1, versículos 43, depois 48 e 49, que nos diz: de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez em mim maravilhas. Passo 10. Formação contínua. Procure consumir conteúdos católicos de qualidade. A fé não para de crescer após o crisma. O mundo está em constante bombardeio e o católico precisa se defender com a verdade. Você completou 9 passos de fundação e prática. Mas como garantir que essa chama não se apague? A resposta é a formação contínua. Ser católico é uma jornada de aprendizado sem fim. Se você alimenta seu corpo todos os dias, por que não alimentaria sua mente e alma com a verdade? Por isso, escolha bons conteúdos católicos. E assim aprenda a discernir o conteúdo que é bom do ruim, pois a internet somos inundados por informações, mas nem todo conteúdo se diz católico, se diz fiel à igreja. Um bom católico deve aprender a discernir. Procure padres, teólogos e leigos que são fielmente ligados ao magistério, ou seja, estão em obediência ao Papa e aos bispos. Assista a vídeos como este que você está vendo.
Ouça podcasts, leia livros, leia muitos livros, que ajude a aprofundar os passos anteriores. A Bíblia, o Catecismo e a História da Igreja são fundamentais, e os livros de tantos autores também nos ajudam. E lembre-se, siga também canais de formação, não apenas de entretenimento. Busque uma formação sólida. Faça da sua formação um hábito diário. Separe 10 ou 15 minutos para ouvir uma pregação, ler um capítulo da Bíblia ou estudar um parágrafo do Catecismo. O conhecimento é algo que ninguém rouba de você. É a chave que abre a porta para o amor mais profundo. Quanto mais você conhece a Deus e a sua igreja, mais você o ama e mais forte você se torna contra as tentações do mundo. Em 1 Pedro capítulo 5, versículos de 8 a 9, nos diz: Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão, que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firme na fé. Por isso, meu irmão e minha irmã, esteja preparado e vigilante, porque a todo momento nós somos atacados, mas quem está de vigia não cai facilmente. Vamos resumir os 10 passos para que você grave no seu coração e anote na sua agenda? Então, primeiro, conheça a Igreja Católica e sua história. Segundo, tenha uma Bíblia, leia e conheça. Terceiro, estude o Catecismo. Quarto, conheça a vida dos santos. Quinto, conheça os sacramentos e busque vivê-los. Sexto, entenda a importância de participar das santas missas. Sétimo, converse, peça oração a um sacerdote ou um diretor espiritual. Oitavo, participe de grupos, retiros, encontros de oração. Nono, conheça a devoção a Nossa Senhora, se torne uma pessoa mariana e entenda a veneração a Nossa Senhora, para assim poder se consagrar a ela. E por fim, procure conhecer e absorver conteúdos católicos de qualidade, pois a sua formação é contínua. Viu só? Ser um bom católico é muito mais do que parece. Não é só sentimento, é fundamento. Passamos pela história e a doutrina, encontramos a palavra e os santos, mergulhamos nos sacramentos e na comunidade, e agora sabemos que a formação é diária. Lembre-se, o objetivo final desses 10 passos não é torná-lo um especialista em catecismo, mas sim uma pessoa mais próxima de Jesus Cristo. Tudo isso, a missa, a confissão, o catecismo, Nossa Senhora, são meios que a Igreja, como nossa mãe e mestra, nos oferece para chegarmos ao céu. A santidade não é para alguns poucos, ela é para você, ela é para cada um de nós. A estrada para ser um bom católico começa hoje com uma decisão: começar. Escolha um desses passos que você ainda não pratica e comece agora mesmo. Busque o sacerdote, leia a Bíblia e não perca a missa. Que você possa compartilhar esse vídeo com uma pessoa que está entrando agora na Igreja Católica, que estava afastado, ou uma pessoa que não conhece como ser um bom católico. Já compartilha com essa pessoa, deixe seu like, pois isso ajuda demais na evangelização. E nos vemos na próxima formação. Fique com Jesus, que Nossa Senhora rogue por você e que Jesus nos abençoe. Amém. Viva Jesus e viva a Igreja!